Galerinha, galerinha, retornamos, minha gente, retornamos. Vamos que vamos. Olha aí, última aulinha da manhã, né? Última aulinha da manhã para vocês, técnicos em secretariado. Olha o nosso conteúdo. O conteúdo é profundo, gente. O conteúdo é profundo. Fala sobre comunicação, mas sobre o quê na comunicação? Olha aí, sobre a conformidade, sobre a transparência, sobre o que mais? Que a gente já falou também, né? Sobre a equidade, nós falamos muito aí no finalzinho da aula da segregação, da questão de incluir mais as pessoas, fazer essa inclusão, a aplicação dos instrumentos que vocês têm na comunicação, gente. Então veja que isso é fundamental para o técnico em secretariado. Vamos que vamos nos fundamentos do secretariado? Bora para lá, vamos mandar ver. Quero ver essa mesma energia, hein? Galerinha, eu quero ver essa mesma energia agora. Todo mundo juntinho aí, certo? Vamos que vamos? Continuando a questão, falando sobre equidade, na comunicação especificamente. O tratamento é importante. Então, essa palavra aqui, tratamento, é importante. O tratamento que você dá às pessoas na comunicação. É a equidade uma matriz que gera ações para permitir fazer com que as pessoas tenham mais acesso a algumas oportunidades. Então, a palavra acesso e oportunidade está vinculada à equidade, certo? Você quer fazer com que a empresa ela tenha uma melhor performance, por exemplo? Então você tem que tratar as pessoas de forma igualitária. É claro que não se está falando, por exemplo, em ter pessoas que são incompetentes e elas sejam confundidas com pessoas que são competentes. Não. Aí é uma outra história. Tratar de forma igualitária, com equidade, é você dar a mesma oportunidade para as duas. Mas se uma, por exemplo, está fazendo o corpo mole para executar as atividades, se uma não está muito afim de gerar resultados, aí é um outro tratamento que você vai dar, um tratamento da avaliação de desempenho. Só que isso fica a cargo do pessoal que trabalha no recursos humanos, você dá o suporte para essas pessoas. Se você for, por exemplo, um técnico em secretariado de um setor de marketing, de um setor de recursos humanos, de um setor de finanças, de um diretor, de uma diretoria, de uma forma geral, lá do nível estratégico, você vai apenas estar conduzindo a comunicação que eles vão estar passando. Agora, você precisa saber que a equidade, por exemplo, nestes 2 anos agora de pandemia, teve deste jeitinho aí, ó. Olha aí, ó. Segundo a Rede Brasil, um pacto global aí, tá? Nós temos aí empresas de renome engajadas neste programa de capacitação e mentoria para você aprender a se comunicar melhor com equidade em relação às pessoas. No Brasil, ela vem aumentando mais uma perspectiva de empresas com metas públicas para mulheres na autoliderança, ou seja, a empresa estabeleceu, e olha o número como está pequeno ainda, tá? Empresas que estabeleceram o quê? Metas públicas para fazer com que as mulheres cheguem à autoliderança, ganhando a mesma coisa. Ganhando a mesma coisa, porque tem empresas que colocam mulheres na autoliderança, isso quer dizer no nível estratégico, ganhando menos do que os homens. Mas 300 companhias com metas em relação a esse gênero no mundo também foram registradas em 2020 e 2021. E 19 países participam deste movimento. Nós temos, gente, só para falar para vocês, mais de 150 países que possam ser colocados esta equidade. E só que você vê a participação mínima. Então, ainda tem muito a se trabalhar a perspectiva da equidade, principalmente em relação ao gênero. Só que eu tenho um seguinte fator. Se eu quero ter uma governança corporativa de alta performance, de alto rendimento, eu tenho que dar importância para a equidade, certo? Eu tenho que fazer essa questão da aplicação das metodologias e o cumprimento das regras. Qualquer alteração nos processos da empresa,
nos controles internos, eu tenho que ter a comunicação sendo feita para os níveis que são responsáveis. A equidade aí é analisar o seguinte, por exemplo, ela entra com a governança corporativa ligado ao cliente. Ela entra ligado ao financeiro, às finanças da empresa. Ela entra ligada aos processos internos da organização. Ela entra com esses processos internos e avaliando a governança corporativa em relação ao aprender e crescer. Ou seja, a equidade e equilíbrio nesses quatro pilares. Os 4 pilarzinhos aqui, esses pilares que servem de mapa estratégico para a governança corporativa. Este mapa estratégico é para vocês saberem o seguinte: eu tenho que ter uma comunicação transparente com os meus clientes internos e externos. Eu tenho que fazer uma prestação de conta para os meus acionistas, que fazem parte do conselho de administração também. Eu tenho que estar readaptando as situações dos processos internos. Esses processos internos aí, eles são as atividades de cada cargo, cada função dentro da organização. E eu tenho que investir em educação corporativa para melhorar a transparência da comunicação, tratando de forma igualitária, trazendo metodologias para cumprir as regras que estão estabelecidas no regulamento interno da organização. Então, governança corporativa, ela facilita a comunicação assertiva, que nós já falamos para vocês, gente. E eu estou colocando essa assertividade aí como que há de mais atual dentro da organização, tá? Estou trazendo para vocês situações que acontecem agora dentro das empresas. Governança corporativa, ela traz à luz de investigação dessas quatro perspectivas aí, controles em cima de clientes, em cima do encantamento e do surpreender os clientes, controles em cima dos fatores financeiros que mostram a saúde financeira da organização, controles em relação às rotinas administrativas que mostram transparência e a comunicação, se as pessoas estão entendendo ou não, e controles em relação ao conteúdo que é aplicado para que os colaboradores possam crescer através do aprender. Olha a importância de trazer aí a equidade, isso nivelando todos dentro da empresa. Então, a repercussão da comunicação que entra em conformidade, ela é feita por meio de um mecanismo de controle extremo. Mas, lembre o seguinte, eu tenho uma empresa aqui, certo? Empresa está aqui. Ok. Fora dela, eu vou ter várias situações. Por exemplo, eu vou ter as variáveis do fora dela. Macro ambiente. Do macro ambiente. Que entram o quê? Dentro do macro ambiente? Cultura, questão social, questão tecnológica, questão natural, demográfica. Ok. Dentro, eu vou ter do micro ambiente. Que vão ter o quê dentro do microambiente? Vão ter os processos internos, as rotinas administrativas, o que cada um faz na descrição e como é que eles precisam comunicar. Isso tudo eu preciso usar a mensagem que seja clara, para passar a mensagem que seja clara. Então, clara quer dizer igual a menos ruídos
estes ruídos entre quem? Em quem está recebendo o receptor, estar recebendo, né? O receptor recebe, receptor, e quem está passando, tá? Quem está enviando a situação, o receptor está recebendo. Quem está enviando a situação é o emissor. A mensagem está bem aqui. Ela vai ser cruzada dentro da empresa. Então, fora todos esses fatores, eu ainda tenho que passar essa mensagem clara de situações que acontecem internamente, situações que acontecem externamente. Por que a gente coloca dessa forma? Porque fora os treinamentos eu tenho os fatores externos. Quem é que está lá no externo? Os stakeholders, os grupos de interesses. Esses grupos de interesse, gente, estão lá os parceiros, os fornecedores, aqueles que estão também com umas certas, né, prestação de serviço, o governo federal, estadual, municipal, a sociedade, estão aí dentro dos stakeholders. Também tentando a equidade no seu tratamento da comunicação. A valorização deste grupo de interesse vai trazer o sucesso para a organização. E aí é que eu tenho que aprender a me comunicar. O cliente externo também está, o consumidor, claro. Ele é indissociável da empresa. Então, um técnico de secretariado que não sabe se comunicar da forma correta com os clientes vai fazer com que a empresa perca os clientes. Perca os clientes. É essa situação que eu quero que vocês visualizem. Vocês são peça fundamental em quê? No planejamento, tá? Estratégico da comunicação. Vocês são peça, instrumento, recursos humanos fundamentais na construção. Então, o secretário ou secretária precisa estar inserido dentro do planejamento, porque é dentro do planejamento, né, que a secretaria ou secretário, né, no caso, secretária ou secretário, eles precisam estar inseridos porque eles vão fazer parte dos registros, eles vão ter que entender e depois comunicar para as pessoas que faltaram, vão ter que fazer as atas, mas também vão ser o disseminador da comunicação. Isso está dentro de um processo também de tratar com integridade tudo que é relacionado na construção desta hierarquia. A gente sabe que existem as lideranças e a hierarquia vai ocorrer de forma horizontal e de forma tradicional, que é a vertical. Lembramos o seguinte, ó, mesmo que a empresa tenha uma hierarquia assim, ó, vertical, certo? Mesmo que ela tenha uma vertical ou que ela tenha uma gestão horizontal. Gestão horizontal é como se fosse um alvo. Tá vendo aqui, ó? Esse desenho do Tite aqui, o desenho impecável, para dizer o contrário, né? Só que não. Mas, pelo menos vai passar a mensagem para vocês, né? Que o alvo, ó, é quem está no centro. Certo? O alvo é quem está no centro. Essa gestãozinha aqui, gente, ó, é a gestão com hierarquia horizontal. Gestão
horizontal. A outra que está aqui é a vertical. Quais são os níveis que estão aí? Tá, eu tenho aqui o operacional, na base da pirâmide. Eu tenho no meio da pirâmide o tático e o estratégico, lá no topo da pirâmide. Quem está no estratégico? O conselho administrativo, os donos, os proprietários, os diretores, os acionistas. Quem é que está no nível tático? Os gestores, os supervisores, até mesmo entre alguns encarregados, em algumas organizações. E no operacional, quem está executando, né? A turma costuma chamar dos ureia seca, gente, os ureia seca, nós, que estamos lá executando constantemente, nós somos ureia seca, nós estamos executando aqui o trabalho, entendeu, meu diretor? Não é brincadeira não, operacional. Então essa cultura aqui é uma cultura vertical, ó, de cima para baixo. De cima para baixo, cultura vertical. A horizontal não, você está vendo aqui, ó. Ela é horizontal porque o foco dela é o centro. Quem é que está no centro? Opa, quem está no centro é o cliente interno, o operacional. Quem está na segunda linha aqui, ó, segunda linha, o tático, na segunda linha. E quem está fora, nessa última linha aqui, é o estratégico. Então, dá para você perceber aí a diferença. Eu tenho uma gestão horizontal e tenho uma vertical. A vertical está ligada à pirâmide, tá aqui, ligadinha à pirâmide. Esta vertical, ela tem culturas de chefia, por exemplo, onde a comunicação do chefe, ele não vai valorizar que todos saibam o que está acontecendo, certo? Ele não vai valorizar. Ele vai centralizar a comunicação. Ele não vai dar integridade a ela, tá? O crescimento da empresa vai ficar emperrado, porque se ele faltar ou se ele tirar férias, muita coisa vai ficar parada, porque só ele que sabe fazer. Então, centraliza demais. É uma cultura do sabe com quem está falando? Mais ou menos isso. Tradicionalmente, né? Uma hierarquia tradicional, sabe com quem está falando, e as lideranças são transformadas na horizontal. Por quê? Porque na horizontal, ela não é uma cultura de manda quem pode, obedece quem tem juízo, tá? Na tradicional, a gente tem o manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas, professor, por que ainda existe? Porque a gente vive num mundo capitalista. E o que é necessário e cobrado dentro da empresa é a execução das atividades. Doa quem doer. Então, o manda quem pode, obedece quem tem juízo, ainda, tá, gente? Ainda, lembra disso, ainda está dando certo. Mas em muitas empresas há um preço muito alto. Como é que eu digo um preço muito alto? Porque essa cultura de manda quem pode, obedece quem tem juízo, cria um chamado turnover. O que é o turnover? Turnover é a rotatividade em excesso. Rotatividade em excesso. Pessoas que estão ali constantemente, gente. Olha só, pessoas que estão ali constantemente querendo dar o sangue, e aí a empresa entende que essa pessoa não é necessária e ela é colocada para fora. Ou pessoas que são mal aproveitadas em sua integridade de execução da sua comunicação, de transferir o seu conhecimento, e aí elas são colocadas para fora. A empresa ela tem uma cultura que não valoriza os seus talentos e gera o chamado turnover, a rotatividade. Ou seja, se não tem equidade, não traz a igualdade, não traz a integridade. E isso realmente cria vários problemas e prejuízos para a organização. Sabendo disso, eu tenho que entender que as técnicas secretariais, elas têm as suas aplicações, que estão ali
sempre atreladas à capacitação e ao aprendizado, mas principalmente com atitudes mais do que ações de iniciativas. Ações, proativas, professor. E qual é a diferença, professor? O pró quer dizer antever a uma ação, a uma questão ativa. Então, você já sabe que pode acontecer aquilo, então vá lá e tenha postura assertiva, que tenha postura que possa ter uma atitude que seja diferente para ter um resultado diferente. A aplicação do conhecimento de vocês seria uma, porque vocês já chegam com nomenclaturas que muitos cursos universitários já estão falando. É mesmo, professor? No curso técnico que você faz, gente, muitas nomenclaturas já são antecipadas para que você chegue na universidade, na faculdade, e você dê um show na prática, e já colocando isto para executar e organizar e trabalhar suas atividades no dia a dia, quer seja no escritório, quer seja em qualquer função dentro de uma empresa, mas usando a sua qualificação, sabendo que as suas práticas elas vão ser cobradas. Que nós estamos numa globalização, apesar de ter até um momento de desglobalização, onde algumas empresas estão preferindo, implantar, por exemplo, programas de qualidade dentro do ambiente de trabalho para poder as pessoas produzirem mais, sabendo que você tem um histórico de dar conta do recado, ou seja, um profissional da área de secretariado tem que ter uma capacidade multi o quê, professor? Pelo amor de Deus. Multi o quê? Multifuncional. Mas, professor, isso não é desvio de função, é desvio de função se você não quiser aprender coisas novas e não quiser crescer. Porque a organização ela pode te contratar para ser técnico de secretariado, mas se você é olhado pela empresa e é investido em você para que você possa aplicar, é claro, você vai ter que aplicar outras atividades de outras funções, você tendo o conhecimento para isso. E você, aos poucos, também começar a ganhar para isso. Se a empresa te faz, por exemplo, você ser um secretário executivo, e ela te dá mais atribuições do que for o relacionado para você, você vai entender aquilo como um desafio. E aí vai a tua capacidade de negociação, por exemplo, de dizer por quanto tempo será esta capacidade de ter mais atividades e ser multifuncional, se você poderá ter um acréscimo de bonificação por essas atividades fora das suas funções, se você poderá ter também um anseio de estar em uma outra posição ou melhorar de cargo. Isso se a empresa faz, e algumas empresas fazem, elas cumprem com as suas promessas, outras não. Elas promovem uma pessoa e não aumentam o salário, e não mudam o que está escrito lá na carteira, e isso aí é uma postura que não é ética. Mas empresas que tentam investir no colaborador e querem que ele seja multifuncional, sabendo que ele tem uma competência, ou que ela tem uma competência técnica comportamental que se destaca em relação aos outros. Resultado, você tem que saber noções, por exemplo, de gestão, porque você vai estar gerindo administrativamente a comunicação, a documentação de executivos. Então, é um trabalho secretarial, inclusive o seu. Agora, dentro desses afazeres, as atribuições técnicas, elas são relacionadas de forma bem básica. O administrar um planejamento, hoje é básico para o secretariado. Há 30 anos atrás não era, tá, gente? Hoje você entender sobre planejamento, hoje é básico, não é mais diferencial, não. Faz parte do quê? Do DNA do técnico de secretariado. Do DNA, ou seja, da construção desta carreira, tá? Então, as atitudes pessoais, o bom humor, a capacidade do ambiente físico, o espaço que é trabalhado, todo esse contexto, o bom senso em relação ao lidar com as informações, isso está inserido dentro da sua postura como quem vai comunicar uma linha profissional na execução das atividades de secretariado.
É isso que você tem que começar a refletir e entender, sabendo que esses afazeres, eles estão relacionados com várias atividades, gente. Desde você recepcionar um cliente, por exemplo, se comunicando bem, isso dentro do teu procedimento de atendimento, até você fazer, né, o uso correto da língua portuguesa em relatórios, em ofícios, em atas, mas também saber que você vai planejar e fazer parte de uma organização de reuniões, sabendo lidar com equipamentos tecnológicos, sabendo lidar com computadores, com scanners, indo para essa questão audiovisual vai te exigir muito, tá? Situações que vão te exigir muito, assim como também o planejar e organizar viagens para executivos, trabalhar a perspectiva de fazer isso para equipes também, receber a triagem, fazer, aliás, a triagem da distribuição também de correspondência, isso está dentro, né? A gente está recapitulando em cima das atividades que você tem. Como é que você pode comunicar isso de uma forma mais sigilosa, mais respeitosa, a entrega e a protocolo de materiais, o criar e aplicar facilitadores de fluxo de comunicação interna. Você tem que descomplicar a comunicação interna. Você não pode complicar a comunicação interna. Esta igualdade que é tão discutida aí, e a desigualdade também, né? Olha só essa figura aí, gente. A questão da diferença entre a igualdade e a equidade. Olha só a diferença. Você vê aí pessoas na equidade, pessoas pedalando, né, com bicicletas adequadas para cada necessidade, inclusive o tamanho. Você vê aí que o mais alto, ele está com a bicicleta maior, até porque isso ergonometricamente é o mais indicado. A moça que está com a bicicleta abaixo desta maior também. A criança também com uma adequada para ela. E a portadora de necessidades especiais, ela está com uma bicicleta, que é uma bicicleta até tida como de competição, que ela é usada também em competição, mas é como se fosse um triciclozinho, onde ela está numa postura que ela está também podendo desenvolver a sua atividade de forma equitativamente. Quando você parte para a igualdade, é o seguinte, todos têm o direito de ter a mesma bicicleta. Aí isso é igualdade. Aí você vê até a que é portadora de necessidade especial, ela está à tua esquerda, mas ela tem uma bicicleta do lado e a cadeira de rodas do lado, certo? Mas veja, o que é mais alto, o homem, assim também como a mulher e a criança, com a mesma bicicleta. Isso aí é igualdade, todo mundo com a mesma bicicleta. Quando eu vou para a equidade, eu adequo a necessidade da pessoa. Então é bem diferente. Veja o quanto é importante você ter isso como mensagem na sua cabeça, tá? Igualdade não é equidade. Equidade é você tratar a pessoa de acordo com a necessidade dela. Igualdade é todo mundo ter o mesmo mecanismo para poder se transportar. É claro que, por exemplo, a criança ali na igualdade, gente, não está nem conseguindo pedalar direito porque a perna dela não atinge o pedal. Então veja que tem essa diferença, e é uma diferença que faz realmente, que é o detalhe, tá? E o detalhe chega nos 30 minutos que nós temos. Para que você possa o quê, meu diretor? Para que você possa o quê? Que você possa... É hora de quê? É hora de quê, meu diretor? É hora de quê? É hora de quê? Hein? É hora de praticar, meu diretor. Vamos que vamos. Se garante, olha aí. Vamos à nossa primeira perguntinha. E aí, diante dessa explicação, eu pergunto para você, o que é que significa? O que é que significa equidade no trabalho? Eu quero que você fale o que é que significa e eu quero que você justifique, tá, gente? Justifica.
Como são 2 respostas que eu quero aí, então eu vou dar 3 minutinhos para a galera, hein? Quero todo mundo respondendo. Foi. Galerinha, eu tô vendo que vocês aí estão respondendo, né? Adequada para todos, seja adequada para todos. Aí, Fartura respondendo. Deixa eu ver, Coronel José Dias também respondendo. Olha aí, ó. Beneditinos mandando ver. Diz que os colaboradores de uma empresa observam constantemente os benefícios que possuem, como o salário, justificativa, equidade, proporcionam equilíbrio nos tratamentos com os mesmos. Ó, Beneditinos foi a que mais colocou completa, hein? Quero ver o restante, gente. Quero ver a turma aí, quero ver o pessoal de Riacho Frio, Padre Marcos, cadê Landry Salles, cadê ele, Isaías Coelho, gente? Cadê, deixa eu ver, Dom Expedito Lopes, cadê Dom Inocêncio, Coivaras, Coronel José Dias, Beneditinos mandou ver aí, Belém do Piauí, Barreiras, vamos à resposta. Equidade focada em quê? Na justiça natural. Quem colocou tá certo. Aí tem o quê? Significa que ele traz o resumo do reconhecimento, da atenção principalmente aos mesmos, né? E aí,
mostra a imparcialidade nas relações, principalmente usando a inteligência social e interpessoal. Mas quem justificou com o Beneditinos também está certo, porque é uma resposta subjetiva, tá? Show de bola. Vamos para a próxima? Vamos para a próxima então. Vamos para a próxima. Como surgiu a equidade e o que é equidade social? São duas respostazinhas que eu quero, hein? Eu quero todo mundo respondendo. Vamos lá, 3 minutinhos.
Galerinha, olha aí, ó. Olha as respostas. Tô vendo que a turma mandou foi ver, ó, conjunto de regras. Colocou o conjunto de regras que surgiu isso na Inglaterra, aí a equidade social, olha aí, a universalização, o acesso aos direitos previstos na nossa Constituição, projeto de estar estabelecendo o quê? A justiça, a fraternidade. Eita, fartura, o Beneditinos também mandando ver. Rapaz, se garante, eu tô gostando de ver aí, ó. Essa turma mandando ver aí, rapaz. Beneditinos Coronel é prioridade. Olha aí, Coronel Dias. Fartura, eu quero mais município, hein? Turma se garantiu aí nas respostas. Vamos que vamos. Vamos para a próxima? Vamos para a próxima, então. Qual é a importância da transparência em um papel de liderança? Eu quero saber, hein? Lembra que eu falei do líder, né? E eu quero que você justifique. 3 minutinhos. Vamos lá, galera. Galerinha, galerinha, só Beneditinos aí colocando a cultura do trabalho transparente. Olha aí, começa pela gestão de pessoas, tá certíssimo, é isso mesmo, Beneditinos, colocando em caixa alta. Cadê o restante? Eu tenho uma resposta mais completa, mas a sua tá certa também, tá?
a cultura transparência mesmo, de gestão de pessoas. Você volta para essa manutenção da relação aberta, traz a perspectiva das condições, a justificativa aí. E a participação com inovação, com opiniões, com questionamentos, trazendo aí, principalmente transparência, trazendo a queda de uma perspectiva não ética. Ou seja, quanto mais transparente, mais a produtividade aumenta e menos prejuízo você vai ter. Isso é importante para vocês, hein? Tô gostando de ver, rapaz. Fartura também aí colocando, ó. Gostei. Inovações e opiniões, isso mesmo. Vamos para a próxima? Vamos que vamos? Como criar uma cultura transparente? Como justificar essa resposta também? Quero que veja pessoal de Barreiras aí colocando colaboradores que se tornam mais engajados no trabalho. Show de bola. Quero a participação massiva, hein? Participação massiva. E vamos que vamos. 3 minutinhos para essa, meu diretor. É. Galerinha, como criar uma cultura transparente. Aí eu quero ver, hein? Executivos aí, né, de setores disseram uma comunicação fundamental que seja crucial para o crescimento. Colaboradores se tornam mais engajados, mas ainda tem a resposta antiga, né?
Eu quero as respostas mais atuais. Fazer o quê? Um stand-up diário dentro da sua equipe, como se fosse um checklist. Fartura colocando aí, criando a cultura corporativa verdadeiramente transparente. O caminho está certo. O que nós colocamos aqui é que as últimas pesquisas mostram que é crucial você ter um crescimento da comunicação, ela sendo transparente. Como? Eu trabalho a necessidade de derrubar barreiras. Na justificativa eu construo relacionamentos principalmente, tá? Faço com que haja o trabalho informal e formal, principalmente. Preste atenção nisso aí, gente. Preste atenção nisso. Vamos para a próxima, hein? Vamos para a próxima. Por que contratar as pessoas que se importam? Contratar pessoas que se importam com a transparência. Qual é o melhor caminho? Qual é? Justifica, galerinha. Justifica. 3 minutinhos. Vai. Vamos, gente. Vamos as respostas. Olha aí, ó. Isso, 87% chegando a 90% das pessoas
que você contrata, que tem este perfil, é claro, as empresas estão trabalhando perfis que têm este percentual, exatamente. A justificativa aí, se você contrata pessoas com esse perfil, você pode ter uma execução transparente da comunicação, gente. Então é por isso que hoje as empresas estão recrutando mais, selecionando mais perfis assim, voltados para esta área. É isso mesmo, estou gostando de ver a participação, galerinha. Estou gostando de ver. Vamos para a próxima, vamos para a próxima. Olha aí. E como acabar com a burocracia e a rigidez no ambiente de trabalho? Como é que eu posso melhorar a transparência? Como é que pode, hein? Vou dar aí, agora, 2 minutos só. 2 minutos. Foi. Galerinha, 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 olha a resposta. Menos burocracia, lembra disso, com mais transparência. Eu posso aí trabalhar a questão das perguntas abertas como estratégia, gente. Vamos que vamos, perceba aí que o que a gente discutiu, pode voltar para cá, meu querido diretor. O que nós discutimos aí foi para que vocês reforçassem o conhecimento, tá certo? Então, lembra a questão do alinhamento da comunicação. Olha a comunicação assertiva, tá certo? Um grande abraço para todos, fica com Deus. Fui!